Bom, pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado pelo tempo invertido nesse webinar. Para os partners que ainda não me conhecem, meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurta, para todos os países do Cone Sul e para o Brasil também. Bom, e fazendo seguimento aos nossos webinars sobre sensores, hoje, na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração mais avançada e algumas particularidades sobre os sensores. A parte 1 já está disponível no nosso canal no YouTube e vocês encontram o link aqui no chat. Bom, a nossa agenda para hoje é a seguinte. Bom, inicialmente a gente vai falar um pouco sobre as mensagens de dados como ferramenta para visualização e análise de possíveis problemas com sensores que nós já temos criados. Logo, a gente vai ver um pouquinho de configuração avançada, que inclui conversão de unidades, como calcular a quantidade em litros de combustível se meu dispositivo só envia a porcentagem, e como criar um sensor ignição caso meu veículo só reporte a bateria em volts. Bom, a gente já pode passar para o Yellow. E, como vocês devem lembrar, desde a primeira parte, nós originalmente recebemos parâmetros desde o dispositivo. Então, na plataforma, no Yellow, o que nós fazemos é melhorar essa visualização desse parâmetro por meio dos sensores, que, entre outras coisas, além de melhorar a visualização, vai permitir também utilizar esse dado em relatórios, notificações, entre outros. Bom, então, se alguma vez a gente chega a ver um valor que não é realista em alguns sensores, o primeiro passo é olhar os dados não processados dessa unidade na janela de mensagens. E aí a gente consegue ter certeza do valor do parâmetro que está sendo entregue desde o dispositivo. Caso o valor do parâmetro pareça normal, aí sim, provavelmente a gente possa ter algo errado na configuração do nosso sensor. Agora, caso o valor não pareça normal, até mesmo nas mensagens, a gente tem que ter em conta que essa é a forma que o dispositivo está entregando os dados. E, na verdade, no Yellow a gente só lapida e trata esse valor. Bom, nesse caso nós vamos utilizar duas unidades, elas utilizam o dispositivo LMU 3030 e vamos trabalhar com 3 sensores. Então, um de odômetro, um de bateria e um de combustível na nossa segunda unidade. Bom, aqui na lista de trabalho a gente já consegue ver que a gente tem alguns problemas com a representação do valor. Por exemplo, nosso sensor de odômetro tem um valor muito alto para ser quilometragem, como está expressado aqui. Então, a gente, primeiro passo, vê como esse sensor está configurado. Então, a gente abre as propriedades da unidade, fazendo clique nesse botão. Logo, a gente vai para a janela de sensores. E a gente abre o sensor que a gente quer ver, no nosso caso, o odômetro. E, bom, de acordo ao primeiro webinar, que a gente viu a criação do sensor, esse aqui parece estar ok. A gente tem um sensor baseado num parâmetro, que nesse caso é o acumulador 7. Ok. Bom, como a gente já provou esse requisito, o próximo passo é utilizar nossa página para ver os parâmetros que esse dispositivo entrega e como ele entrega. Então, nós podemos entrar em gurtam.com, logo, seção de hardware, dispositivo GPS e buscar qual é o modelo que a gente está utilizando. No nosso caso é um LMU 3030. A gente faz clique nele, desce um pouquinho e a gente vem até essa parte que diz parâmetros. Bom, aqui em parâmetros eu vou buscar por odômetro. Então, a gente tem aqui odômetros e a terceira coluna me diz que esse valor de odômetro é entregue em metros, não em quilômetros, como a gente tem lá configurado. Nesse caso, a gente teria que trabalhar com a conversão de valores de metros a quilômetros. Bom, mas antes de fazer a conversão real, a gente tem que ter em conta algumas coisas. Bom, imagina que nós quiséssemos sempre multiplicar o valor que a gente recebe por esse parâmetro, por exemplo, pelo valor 10. Como a gente faria isso? Bom, as fórmulas matemáticas são aplicadas diretamente no campo parâmetro na configuração do sensor. Então, por exemplo, se eu quisesse multiplicar todos os valores que o acumulador 7, que é o parâmetro que envia o dispositivo, pelo valor 10, eu faria o seguinte. Eu entro nas configurações desse sensor, então eu tenho já aqui o acumulador 7, que seria o valor. Eu utilizo o símbolo que indica a operação, no nosso caso seria uma multiplicação, então seria o asterisco. Se fosse divisão, seria a barra, enfim. E coloco a expressão const, que significa constante, porque é um valor fixo, logo o valor. Ou seja, todas as vezes que eu receber um valor por meio desse parâmetro, eu vou multiplicar ele pelo valor 10. Então, essa é a forma que nós trabalharíamos. Bom, então, na verdade, a gente tem duas formas de fazer essa conversão. A gente pode multiplicar ou pode dividir o valor. Então, a gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e que 1 metro é igual a 0,001 quilômetros. Sempre me parece mais fácil trabalhar com números maiores, então a gente pode utilizar o primeiro exemplo. Então, nosso sensor vai ficar da seguinte forma.
de volta, propriedades da unidade, sensor. Eu vou copiar o sensor de odômetro, que aqui, na verdade, está em metros. Então, poderia, por exemplo, trocar esse tipo de sensor para personalizado e trocar a unidade métrica para metros. Agora, eu copio esse sensor, fazendo clique aqui. Agora sim, eu posso trocar para um sensor de quilometragem e manter a unidade métrica em quilômetros. E agora eu faria o seguinte. Dividido, const, 1000. Ok, ok. E agora sim a gente vê que nós temos um novo sensor que agora sim é expressado em quilômetros. Então, esse seria o primeiro exemplo de conversão de medidas. Bom, nosso segundo exemplo de hoje seria como eu posso criar um sensor de ignição quando eu tenho só informação sobre a bateria. Bom, antes de ver esse ponto, a gente precisa ter em conta que alguns dispositivos não possuem um parâmetro próprio para ignição, ou que talvez o cabo da ignição não esteja conectado na instalação. Se a gente tiver o valor de bateria, por exemplo, nós podemos utilizar esse valor para transformar em valor de ignição. Mas, para fazer isso, a gente tem que fazer uma análise prévia dos valores que chegam para a gente em volts sobre a bateria. Então, a gente pode voltar lá para o Elon. A gente já tem um sensor de bateria criado. Então, ok. Eu posso vir aqui nas mensagens, ou eu posso executar as mensagens para dados não processados, e assim eu vou ver os parâmetros originais enviados pelo dispositivo. Nesse caso, o nosso sensor de bateria está criado utilizando o parâmetro acumulador 6, então nesse caso eu teria que ir na lista e buscar qual é o acumulador 6, ou eu posso diretamente executar essas mensagens para os valores de sensores, o que me parece mais simples porque a gente já tem um sensor criado. Então, por exemplo, eu posso executar para a semana e ir acompanhando os valores. Eu posso também ajustar as colunas, assim nós conseguimos ver o valor do sensor e a velocidade, que vai ser importante para definir quando eu tenho ignição e quando não. E agora a gente já consegue ver as duas colunas. Então, primeira coisa que a gente teria que fazer nesse caso aqui nas mensagens é buscar um intervalo onde eu tenha ignição, onde eu tenha valores de velocidade 0 e valores de velocidade superiores a 0. Então, eu vou buscar alguma parte onde eu tenha os dois. Acredito que na página 10 eu tinha alguns. E a gente já pode começar a analisar. Perfeito. Então, eu vejo que aqui eu tenho alguns intervalos com velocidade igual a 0 e que aqui eu tenho alguns intervalos com velocidade superior a 0, ou seja, o veículo estava em movimento. O que a gente consegue notar? A gente consegue notar que quando eu tenho a velocidade igual a 0, o meu valor de bateria está constante. E eu tenho sempre, geralmente, 13,64 volts. Aqui, provavelmente, a ignição estava desligada, mas a gente vai ver que isso muda, vai mudando um pouco de acordo com o aumento do valor de velocidade. Então, por exemplo, a partir dessa mensagem, nós vemos que a gente já tem um valor de voltagem maior. Ele salta para 14,08. Depois ele volta a baixar, que provavelmente ele já tem a ignição ligada, mas ainda não tem movimento, porque a gente notou um aumento no valor da voltagem da bateria. Então, o que a gente consegue analisar aqui? Que sempre que eu tenho um valor superior a 13,75, eu tenho velocidade, ou seja, a ignição está ligada. Então, se a gente continuar analisando, a gente vê que realmente isso se cumpre. Então, por exemplo, aqui eu tenho 13,75, foi o valor mínimo, a gente pode buscar 13,72, que é um valor muito baixo, quer dizer, é um valor baixo, mas ele ainda tinha velocidade. Nesse caso aqui, a ignição também está ligada, mas é uma margem de erro, a gente vê que não se mantém por muito tempo, então a gente pode desconsiderar esse ponto 72 e manter, por agora, 13,75 como ignição ligada. Ó, aqui a gente já tem um 13,73, 13,70, talvez a gente possa descer para, a partir de 13,70 a ignição está ligada, mas, por exemplo, se a gente acompanhar o valor atual da bateria, a gente vê que agora a gente tem 13,74 e esse veículo não tem movimento, ou seja, que ele pode sim enviar valores variantes e que a ignição esteja desligada. Então, é sempre bom a gente ter uma margem de erro aqui. Eu acho que eu vou considerar, nesse caso, 13,75 como mínimo para considerar a ignição como ligada. Aqui a gente já tem a ignição sem velocidade, mas provavelmente ignição ligada, porque depois ele volta a ter velocidade muito rápido, poderia ser uma parada, por exemplo. E depois aqui, mesma coisa, algumas paradas, mas sempre algumas mensagens com velocidade no meio, com a voltagem alta.
Vendo tudo isso, a gente pode chegar a uma relação. Obviamente, isso é um aproximado, porque esse carro não tem uma instalação que permita ver a ignição realmente. Então, a gente pode chegar a um aproximado para mostrar essa informação para o cliente. No nosso caso, a gente pode usar uma tabela que seja assim, por exemplo. Isso a gente vai ver na configuração do sensor na parte de tabela de cálculo. Então, na tabela de cálculo, a gente pode colocar um valor entrante, que no nosso caso é em voltagem, e um valor de saída, que no nosso caso seria um valor de ignição. Então, posso considerar, por exemplo, que sempre que eu tenho um valor em voltagem em zero, significa que a minha ignição está desligada, ou zero. Sempre que eu tenho um valor 13,75, eu também quero considerar que minha ignição esteja desligada. Agora, se eu receber algum valor superior a 13,75, eu quero considerar a minha ignição como ligada. Por isso eu coloquei aqui o valor 14 e 100 como superiores, indicando que a ignição deveria ser igual a 1. Onde eu defino isso? Na configuração do sensor também. Então a gente volta lá para o Elon, a gente abre as propriedades da unidade, em sensores, logo a gente pode copiar esse sensor de bateria, trocar o tipo de sensor para sensor de ignição de motor, e a gente vai ver que esse sensor de ignição do motor está dentro do apartado de sensores digitais. E o que significa isso? Significa que os sensores digitais só possuem dois estados, 0 e 1. 0 quando está desligado, 1 quando está ligado. Então, por isso a gente vai já entender o que significa o 0 e 1 na coluna do Y. Então, ok. O parâmetro a gente pode manter o mesmo, porque a gente tem que lembrar que a minha fonte ainda é a bateria, ainda é a voltagem. Agora a gente tem que só mudar a tabela de cálculo para indicar quais são os valores que eu quero considerar como ligado e quais são os valores que eu quero considerar como desligado. Então a gente vem em tabela de cálculo e nessa parte que diz gerar a partir de pares x e y. Então, como eu disse, x vai ser o valor de entrada, y vai ser o valor de saída. Eu posso adicionar 4 linhas e definir que sempre que eu tiver meu valor de voltagem igual a zero, minha ignição também vai estar igual a zero, desligada. Quando eu tenho a voltagem até 13,75, e aqui é importante usar sempre ponto e não vírgula, 13,75, a minha ignição também vai estar desligada. Então, zero. Agora, se eu receber qualquer valor superior a 13,75, minha ignição vai estar ligada. Então, 1. Então, eu coloco 14, 1. E depois eu posso colocar como margem qualquer valor superior a 14 para indicar que sempre que for superior a 14, minha ignição vai estar ligada também. Nesse caso, eu vou colocar 100, um valor bem alto, e igual a 1, ignição ligada. E gero. Então, ele vai gerar uma nova tabela e, ok, nesse caso seria só guardar. Faltou trocar o nome do sensor para ignição. Ok. Bom, e nós vamos ver que, como a bateria nesse momento está 13,74 volts, o sensor de ignição considera que ele está desligado. Então, esse é um uso para dispositivos que não possuem parâmetro próprio para ignição ou que não possuem o cabo de ignição conectado na instalação. Então, pode ser uma saída, é importante realizar a análise e ver quais são os valores de voltagem, dependendo da velocidade, quando o veículo tem velocidade ou quando não tem. Então, esse seria um exemplo. Bom, outro exemplo mais ou menos parecido, relacionado ao combustível, é o seguinte. Como eu posso calcular a quantidade em litros de combustível se meu dispositivo só me entrega a porcentagem? Então, a gente pode utilizar esse exemplo, no caso. Então, imagina que eu tenho um tanque e a capacidade total dele é de 50 litros. Então, o tanque aqui está representado pela cor amarela. Nesse meu tanque de 50 litros, o meu dispositivo diz que eu tenho 85% de combustível, representado aqui pela cor laranja. Então, para isso, a gente pode utilizar uma regra de 3 simples. Então, eu sei que 50 litros equivale a 100% do meu tanque, é o valor total, e o meu dispositivo me diz que eu tenho 85% de combustível. Nesse caso, eu multiplico a porcentagem por 50, que é a capacidade total do meu tanque, e divido por 100. E logo eu vou obter o valor esse valor em litros. Isso a gente pode aplicar também, essa fórmula, no nosso sensor. Então, a gente volta lá para o Elon e a gente pode ver um exemplo. Então, aqui eu tenho essa unidade que me diz que tem 32,94% de combustível no tanque agora. E como eu transformo esse valor a litros? Então, mesma coisa. Abro as propriedades da unidade, venho na janela de sensores. Esse é o sensor que eu tenho de porcentagem. A gente vê que já existe uma fórmula aplicada a ele para mostrar o valor corretamente em porcentagem. A gente pode ver que esse sensor, a informação desse sensor vem do acumulador 4.
do parâmetro acumulador 4. Então, se a gente vê ele aqui na lista, nós vemos que ele é um valor que é grande. Então, o que ele fez aqui, basicamente, foi multiplicar esse valor por 0,01 para diminuir e que a porcentagem seja mostrada corretamente. A mesma coisa seria, por exemplo, dividir esse valor por 100. Então, a gente pode escolher sempre como utilizar, multiplicando ou dividindo. Então, ok, nesse caso eu vou fazer uma cópia desse sensor. Então, uma cópia. O tipo de sensor eu posso trocar para nível de combustível, por exemplo. Então, posso buscar aqui na nossa lista, na parte de combustível, sensor de nível de combustível. Posso trocar o nome do sensor de porcentagem para litros. E aqui eu posso aplicar a nossa fórmula. Então, o primeiro passo seria multiplicar esse parâmetro pela capacidade total do tanque. Então, imagina que no nosso exemplo, esse veículo tem um tanque de 85 litros. Então, eu vou colocar tudo isso em parênteses para deixar mais organizado. E eu vou multiplicar esse valor pela capacidade total do meu tanque. Então, por asterisco, const, no nosso caso, 85 litros. Ok. E agora eu precisaria dividir tudo isso por 100. 100%. Então, eu posso colocar de volta tudo isso entre parênteses, para deixar mais organizado. Barra para indicar a operação da divisão. Então, divisão, const, 100. Ok, ok. Bom, aqui a gente já teria o valor de combustível em litros de acordo com a porcentagem. Então, essa seria outra forma para visualizar o valor em litros. Bom, pessoal, antes de passar para a parte de perguntas e respostas, eu gostaria de mencionar que as inscrições para a premiação global de projetos IoT do ano estão abertas até o dia 30 desse mês. Esse é um evento que é muito aguardado para homenagear os melhores representantes da área da telemetria profissional e da comunidade IoT que se destacaram esse ano pela qualidade e profundidade dos projetos desenvolvidos. Esse vai ser o primeiro prêmio profissional global e vai gerar marketing gratuito para os participantes, além de que é uma excelente oportunidade para analisar o seu negócio desde uma perspectiva diferente e, além disso, se comparar com os seus concorrentes no mesmo setor. Vão ser 16 categorias diferentes e as inscrições podem ser feitas pelo MyGurta, para os nossos partners, ou pelo nosso site para os projetos que utilizem outras plataformas. Então, excelente recomendação. Espero que alguns de vocês participem em algumas categorias.